Olá pessoal, nesta videoaula eu vou explicar sobre manipulação e operações com strings em Python. Então, strings são constantes, certo? São um tipo do Python bastante conhecido, né? São constantes, né? E a forma de você acessar os caracteres de um string é por meio da indexação através de colchetes, né? Que a gente já conhece como a gente faz, por exemplo, nas listas. A diferença aqui é que esses caracteres indexados aqui não podem ser alterados se for do tipo string. Então vamos aqui a um exemplo. Então eu tenho aqui uma string st, né, uma variável st, que tem esse valor aqui. Ó. E eu estou imprimindo aqui a string, tem aqui frn. Então, por exemplo, se eu quiser imprimir o primeiro caractere da string, basta você colocar entre colchete a posição do caractere que você quer imprimir. Lembrando que a posição aqui começa a partir da posição 0. Então, ó, no ifrn aqui, por exemplo, a palavra aqui, a gente tem, ó, posição 0 é o i, posição 1 é o f, é o caractere f, posição 2 é o r, caractere r, e posição 3 é o caractere n. Então, se eu quiser imprimir o i aqui, que está na posição 0, basta eu colocar aqui no print, dentro do comando print, eu coloco aqui a minha variável e entre colchete a posição que representa o caractere que eu quero imprimir na tela. Ó. Então aqui eu tenho o i impresso na tela. Se eu quisesse, por exemplo, da posição 2, 0, 1, 2, então seria a string R, no caso o caractere R, né? Por exemplo, se eu colocar aqui -1, vamos ver aqui o que vai acontecer. Ele imprimiu o N. Por quê? Porque se você pegar uma string e você percorrer ela de trás para frente, no Python você vai colocar isso aqui. Ó. Isso vai ser primeiro aqui -1, índice -1 para N, depois -2, depois -3, depois -4. Então o -1 é o último caractere, -2 é o penúltimo caractere. E assim você percorre de forma contrária a string. Então, por exemplo, se eu quiser imprimir o primeiro caractere considerando de trás para frente, no caso aqui seria o -1, -2, -3, -4. Então, teria aqui o -4. Que é a mesma coisa de eu colocar aqui 0. Ok? Eu poderia também imprimir o primeiro caractere dessa forma. Nesse caso aqui, o que é que eu estou usando aqui? É uma função len, a função len ele me retorna um número inteiro, que é o comprimento da string. No caso, o comprimento é a quantidade de caracteres, o comprimento, no caso, ele vai retornar aqui 4, né? Porque tem 1, 2, 3, 4 caracteres. Então, len retorna 4. Len, e eu passo como parâmetro a string que eu quero calcular o comprimento dela. E como eu coloquei aqui esse sinal menos, então ficou -4, que é a mesma coisa desse print aqui da linha 2. Por isso que ele imprimiu aqui o i. Nesse caso aqui, eu coloquei um intervalo de posições, né? Coloquei aqui 2.15. O que significa esse intervalo? Significa que quando não tem nada aqui, é para você pegar os caracteres da string, que vai da posição 0 até a posição 15 menos 1. Porque esse 15 aqui, ele é exclusivo. Então, ó, por isso que retornou essa string aqui, ó. Porque da posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Por isso que ele retornou o departamento de. Então aqui eu tenho a posição inicial até o caractere final, né? Até o final da minha string. Então, a partir da posição 16. A partir da posição 16 seria mais ou menos aqui, ó. Só você ir contando aqui, começando a partir do 0. Aqui deu 15, 16. Eu poderia fazer assim também, ó.
me retornaria exatamente a minha string total. Ou seja, eu estou pegando aqui a primeira parte da string que vai de 0 até a posição 14 e depois eu estou pegando a outra parte da string que vai da posição 16 até o final. Poderia fazer assim também. Retornou aqui o D. Por quê? Porque vai da posição, eu quero uma substring que começa da posição 13, no caso é aqui, ó. Porque 0, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar aqui no 13 e termina na 15. A 15 é a posição aqui do caractere do espaço em branco, mas como ele não a considera porque é exclusiva até a 14. Se você quiser imprimir uma string ao contrário, você pode colocar dois pontos, menos 1. Bom, pessoal, existem várias operações envolvendo string. Concatenação, interpolação, entre outros. Vamos ver aqui um exemplo da concatenação. Então, nós temos aqui essa string olá, que tem o valor olá, né? Temos essa string 2, que tem o valor mundo, e tem um espaço em branco aqui. E eu estou imprimindo a concatenação das duas strings. Então, como resultado, nós vamos ter olá mundo. Então, essa string pode ser concatenada facilmente utilizando o operador mais. Um outro exemplo bem interessante seria assim. Bom, gente, nesse exemplo aqui, a gente tem uma string, né, que tem o valor olá mundo. E aí eu estou printando aqui, eu estou imprimindo aqui na tela, essa frase aqui, ó, o comprimento de ST, né, que é a minha string, no caso, ele vai escrever aqui, o comprimento de olá mundo é len ST. Lembrando que len retorna a quantidade de caracteres de uma string, né, que é a abreviação de length. Então, ó, o comprimento de olá mundo é 9. Então, realmente tem 9, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então perceba aí que 9 é a quantidade de caracteres que existe na string. Agora, para percorrer essa string, você tem que começar na indexação, no índice, a partir do 0. 0, 1, 2... Por exemplo, caractere A está em qual posição da minha string? Você tem que começar aqui a partir do 0. 0, 1, 2. Então, se você colocar print ST entre colchete 2, ele vai ver a posição. Vai imprimir o caractere A da posição 2. Bom, você pode percorrer uma string também usando um for. Ele percorre caractere a caractere. Então aqui, por exemplo, para ir numa sequência, no caso, nessa sequência de caracteres aqui, o i vai ser um caractere a cada iteração do for. Cada iteração do for. Então, nesse caso aqui, o i vai ser o o, depois o i vai ser o l, por isso que ele imprimiu aqui, ó, o, l, a, espaço, e por aí vai. Bom, você pode, em Python, facilmente repetir a string quantas vezes quiser, né? Pode fazer aqui uma operação de multiplicação aqui. Aí ele imprimiu aqui, ó, olá mundo e olá mundo. Como poderia ser uma string aqui mesmo. Sem ser a variável st. Repetiu olá 3 vezes. Bom, tem uma função bem interessante no Python, que é essa função aqui, o lower. Nesse caso aqui, ó, o que é que essa função faz? Ele simplesmente pega todos os caracteres da string e converte e transforma para minúsculo, coloca em minúsculo. Basicamente isso que essa função faz. Se você quiser colocar todos os caracteres em maiúsculo, você usa o upper. Resultado, todos ficarem em maiúsculo. Então, tem para colocar maiúsculo, minúsculo, tem outras também variações, tá certo? Uma função bem interessante no Python é esse start with. Vou fazer aqui um exemplo. Se nessa string inicia com, né? Vou fazer uma tradução aqui literal. Inicia com o i.
Então é verdadeiro. Aliás, se ele iniciar com I, essa condição vai ser verdadeira. Ele imprimiu aqui na tela, começa com I. Vou colocar aqui em maiúsculo. Ou seja, ele diferencia maiúsculos e minúsculos. Mesma forma que existe o start with, existe também o end with. Se terminar com o caractere passado aqui como parâmetro, vai retornar verdadeiro, e aí você vai poder imprimir algum bloco de comando aí. Se a string termina com N, no caso aqui eu coloquei o N, ele vai ser verdadeiro, essa função ele vai imprimir aqui e termina com N, certo? Então o end-if é basicamente uma função para verificar se a string, se uma string termina com um caractere ou conjunto de caracteres. Bom, pessoal, é importante frisar que existe diversas funções de string, tá? Expliquei aí nessa aula as principais. Então, para terminar a aula, vamos responder uma questão. Então, pessoal, essa questão consiste no seguinte: faça um algoritmo que recebe uma frase do usuário e retorna o tamanho de cada palavra dessa frase. Então, vamos começar aqui nosso algoritmo. Vou criar uma variável chamada frase. Bom, para eu separar cada palavra dessa frase, eu posso usar uma funçãozinha bastante útil em strings, que é a split. O que é que essa função faz? Essa função ela divide uma string em várias partes de acordo com o delimitador que você passar como parâmetro da função split. É mais ou menos assim. Ó. Bom, nesse caso aqui, frase é o que o usuário digitou, uma frase qualquer, por exemplo, Olá Mundo. O split ele vai pegar essa string Olá Mundo, por exemplo, e vai dividir em pedaços de acordo com o delimitador que eu passar aqui. Né? No caso aqui eu passei um espaço em branco. Então, nessa frase Olá Mundo, por exemplo, quando o split encontrar um espaço em branco, ele vai dividir e vai colocar numa lista essas palavras. Todo espaço em branco que ele encontrar, ele vai colocar em uma posição da lista. Vamos ao exemplo. Vamos supor que eu coloque aqui Olá Mundo. Então, ó, ele imprimiu uma lista de duas posições, né? Com uma string Olá e outra string Mundo. Ou seja, quando eu coloquei aqui, ó, que eu queria que separasse por espaço. E aí ele fez essa separação e colocou na lista, conforme expliquei. Para responder essa questão, ele pede que retorne o tamanho de cada palavra. Então, eu preciso usar aqui esse split. É a minha estratégia de resolução, né? Para eu poder verificar o tamanho de cada uma dessas palavras aqui. Vou dar outro exemplo. Ficou assim, ó, Olá, Mundo, bom dia, bom e o dia. Eu posso percorrer essa lista e verificar o tamanho através do len de cada um desses elementos e já imprimir na tela o tamanho de cada uma dessas palavras, não é isso? Então é bem tranquilo de fazer essa questão. Então eu vou fazer aqui de forma mais direta. Primeiro, como esse frase.split ele retorna uma lista e eu posso percorrer a lista, eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Olha só. Como eu falei, o split ele retorna uma lista, né? Ele vai separar essa string aqui retornando uma lista. Bom, como eu posso percorrer uma lista diretamente sem precisar declarar variável lista ou qualquer outra variável, eu posso já colocar diretamente isso aqui no for. Por que eu não coloquei o espaço em branco? Porque por padrão, quando você não coloca nenhum valor aí, nenhum argumento nesse parâmetro da função split, então automaticamente ele considera que é um espaço em branco ali o valor padrão. Ok? Então, eu percorro cada palavra da frase. Aqui eu faço a separação da frase por espaço em branco, né, frase digitada pelo usuário.
e cada elemento da lista, que eu chamei aqui palavra, eu vou imprimir aqui, ó, a palavra tem, aí len, né, que é a função para calcular o comprimento, né, a quantidade de caracteres. Por exemplo, então, ó, olá tem 3 caracteres, mundo tem 5 caracteres. Bom, existe outra forma de fazer, que seria dessa forma aqui, ó. Olha só, nesse caso aqui, seria outra forma de fazer essa questão, basicamente bem parecido com a anterior. Primeiro, frase split, como eu já expliquei, né? Ele vai pegar a string, vai dividir a string por espaço em branco, vai retornar uma lista. Eu estou percorrendo essa lista no for, e cada item da lista eu coloquei na minha variável palavra. E aí, para cada palavra que eu encontrar na lista, eu coloco nessa lista aqui, final, ó, que eu coloquei aqui colchete, englobando tudo, eu coloco o quê? O len.palavra, que é o comprimento da palavra, que é a quantidade de caracteres. Ao final, ele me retorna essa lista com o 3 e o 5. No caso, o 3 é a quantidade de caracteres da primeira palavra que ele encontrou, e o 5 é a quantidade de caracteres da segunda palavra que ele encontrou. Bom, tem uma outra forma de fazer. Vou mostrar aqui para vocês. Essa seria outra forma de fazer essa mesma questão. Vamos lá. Primeiro, eu estou usando aqui uma função map, né? Que é essa função map. Função map é uma função built-in do Python, né? Que é uma função que já é implementada diretamente no interpretador Python. Pode ser utilizada sem importação de nenhum módulo específico. Essa função serve para a gente aplicar uma função a cada elemento de uma lista. Ok? E ela retorna uma nova lista contendo os elementos resultantes da aplicação da função. Então, gente, basicamente essa função map recebe 2 parâmetros. Está aqui os dois, ó, esse, vírgula, esse aqui. Então, o que é que ele está fazendo aí? Ele recebe como o primeiro parâmetro uma função que ele vai aplicar, no caso é a função len. Ele vai aplicar cada elemento de uma lista que está no segundo parâmetro do map. O frase.split ele não retorna uma lista de palavras, então ele vai aplicar o len, que no caso é a função len, para cada item dessa lista. Então, por exemplo, frase.split, olá e mundo. Então, tenho 2 itens nessa lista aqui. Aí o len é a função que vai ser aplicada a cada um desses itens. No caso, ele vai aplicar o len olá. No caso, o len na string olá, ele retorna 3. Que é a quantidade de caracteres, né? O len é a quantidade de caracteres. E o mundo, que é o outro item da lista, é len, ele aplica a função len em mundo, né? Que no caso é len mundo, no caso ele retorna 5, que é a quantidade de caracteres. Lembrando que o map ele retorna uma nova lista. E para eu forçar para imprimir a lista bonitinha aqui, como resultado, eu tive que colocar essa função list aqui. Tá? A forma de eu converter aqui, eu fazer uma conversão forçada, para que vocês possam ver a lista normalmente aqui pelo print. Ok? Então, pessoal, espero que tenham compreendido essa aula. Agradeço pela atenção e até a próxima videoaula.